Boa noite. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês peguem o livro, abram lá na página 184. Então, vocês já leram, mas hoje agora eu vou ler e vou explicando essa atividade. O ser humano utiliza diversos objetos com a finalidade de obter conforto e suprir suas necessidades. Até o início do século XX, eram muito poucos em comparação aos dias de hoje os produtos utilizados pelas pessoas em suas casas: móveis, roupas, calçados, algumas ferramentas, fogão a lenha, velas, lampiões, bombas manuais de água, alguns cosméticos, poucos artigos de higiene e limpeza. Então, até o século XX, nós não tínhamos muita coisa desses tipos em casa. A gente tinha muito menos, né? Então, os materiais utilizados para fabricar os produtos naquela época também eram relativamente poucos. Fibras vegetais, óleos, gorduras de origem vegetal e animal, cinzas, corantes naturais e pigmentos minerais, madeira, vidro, carvão, querosene de iluminação. Alguns metais como chumbo, ferro, estanho, zinco, cobre impuro, prata, barro, argila, couro. Não tinha muita coisa, não saía disso. E esses daí eram os elementos que a gente usava para construir as coisas em casa, né? Não tinha muita diferença. Não existiam plásticos, não existiam corantes e outros produtos obtidos aí do derivado de petróleo. As ligas metálicas leves, como alumínio, era considerado joia, porque tinha processo de produção caríssimo. Então, um alumínio, por exemplo, era caro. Por isso que as panelas de alumínio eram muito caro na época, né? Por quê? Porque era difícil, era muito caro produzir. Também não existia cobre puro, utilizado em condutores elétricos. Sabe o cobre que está no fio, né, nos condutores? Isso não existia também. O cobre ele era um metal pobre ainda, era impuro, né? E muitos outros materiais que hoje são matérias-primas encontradas em objetos de uso comum. Tanto no passado quanto nos dias atuais, né, a fonte de matéria-prima para fabricar todos esses produtos foi uma só, o ambiente natural. Contudo, muitos deles, mais cedo ou mais tarde, tornaram-se imprestáveis e são descartados. Assim, o ambiente natural, de uma forma ou de outra, acaba recebendo todos eles. Então, o que acontece? Sempre a gente buscou coisas naturais para poder fazer nossos equipamentos. Porém, o que acontece? Quando a gente não usa mais, o que acontece com eles? A gente abandona aí e, de uma forma ou de outra, a natureza recebe tudo de volta. Isso é um problema grave, tá? E o que acontece com esses materiais quando são lançados no ambiente? Durante muito tempo, desde que o ser humano começou a obter e utilizar os diferentes materiais até a década de 1970, a maioria dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos resultantes do uso desses materiais ou de produtos feitos como eles eram simplesmente lançados no meio ambiente sem qualquer tratamento. Ou seja, as indústrias, coisas, jogava na natureza, jogava no rio, jogava de qualquer lugar aí. Não tinha nenhum tratamento, se dane. Enquanto a população nas cidades era relativamente pequena, a diversidade e a quantidade de materiais usados por ela também o eram, os resíduos dispensados pela água e transformados pelos ciclos naturais numa velocidade compatível com a preservação da vida no meio ambiente. Entretanto, no decorrer do século XX, o aumento da população e o crescente uso de combustíveis e produtos descartáveis, fabricados em diversos tipos de plástico, por exemplo, impossibilitou a dispersão e a transformação dos resíduos ocorresse com a rapidez necessária para preservar a qualidade do meio ambiente. Assim, a poluição ambiental tornou-se um grande problema. Então, antigamente, porque era pouco, a própria natureza dava conta de degradar, enfim, de dar um fim no lixo. O problema é que conforme as cidades foram aumentando, a produção industrial foi aumentando, isso foi ficando pior. E daí a natureza não deu conta. E também os produtos químicos também, eles demoram muito mais tempo do que antigamente. Daí complicou a nossa vida aí, né? Então, ó, durante a década de 90 aí,
eles foram utilizando coisas aí que não dava mais para fazer. Então, ó, vê, deixa eu tirar aqui. Desde a década de 1990, vem sendo feitas tentativas de recuperar aí o rio Tietê. As indústrias já não poluem mais, porém, há muitas ligações clandestinas de esgoto doméstico e falta de tratamento de esgoto em municípios vizinhos, que vem dificultando o trabalho de recuperação. Apenas durante o rebaixamento da calha do Tietê, finalizado em 2006, foram retirados 15 mil toneladas de lixo que elevava o nível da água e contribuía para a ocorrência de enchentes. Então, o que acontece? Desde 2006 eles estão tentando recuperar. O problema é que até agora eles não conseguiram. O que eles fizeram? Eles só queriam diminuir o tamanho do rio. Então, eles foram tirando uma calha de baixo. Eles tiraram 15 mil toneladas de lixo ali. É muita coisa. As empresas não jogam mais resíduo nele. O problema é que tem muito esgoto clandestino e as cidades vizinhas vão jogando. Então vamos lá. O que é poluição ambiental? Um ambiente é considerado poluído quando deixa de apresentar condições adequadas para manter a qualidade e diversidade de vida do conjunto de seres que vivem, incluindo o ser humano. Então, poluição ambiental é quando o ambiente, né, quando o ambiente é poluído, quando ele não tem, deixa de apresentar aí as condições adequadas, né, para manter uma qualidade de vida. Opa. Que a poluição de ambiente pode ser causada por... O que pode causar aí a poluição do ambiente? Né? A presença de substâncias químicas em concentração que possa causar danos a organismos vivos que habitam nesse ambiente. Então, ela pode ser causada por uma poluição química. Poluição química vem de substâncias químicas, né? Sons com intensidades superiores suportadas pelos seres vivos que têm seus organismos de sistemas de percepção sonora. Barulho, muito barulho é um tipo de poluição sonora. Aumento da temperatura capaz de afetar diferentes processos físicos, químicos e biológicos que ocorram nesse ambiente, ou seja, lugares muito quentes é uma poluição térmica. Radioatividade superior à radioatividade natural do planeta, afetando seres vivos e estruturas materiais, seria uma poluição radioativa, certo? Agentes biológicos, como vírus e bactérias, capazes de identificar outros seres vivos e ou modificar aí a vida de um ambiente. Poluição biológica. Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje é uma poluição biológica, né? Com aí o coronavírus. Nós vamos falar sobre poluição química, porque nós temos a aula de química, né? Nosso foco aqui hoje é sobre a poluição química. É muito comum atribuirmos às fábricas, governo e outras pessoas a responsabilidade pela poluição, esquecendo-se que nós mesmos também somos responsáveis por danos ambientais. Toda vez que desfazemos de forma equivocada dos materiais que utilizamos, estamos atuando com agentes poluidores, ou seja, nós também temos nossa responsabilidade, certo? Como que nós temos? Como que nós fazemos? Quando a gente se desfaz aí de materiais aí sem se preocupar. Então vamos pensar, né? Se você na sua casa, o óleo de fritura é jogado no ralo da pia? Aqui não, aqui eu costumo limpar com papel toalha e jogo no lixo. Shampoos e outros detergentes são utilizados em quantidade suficiente para formar bastante espuma na água? Ou seja, você utiliza bastante? E detergente às vezes eu utilizo sim. Latas vazias, embalagem de plástico, restos de alimentos são jogados no mesmo lixo? Aqui eu costumo separar.
lixo reciclado, lixo orgânico. Mas não é sempre, não. Você joga papéis de bala, embalagem de salgadinho, ponta de cigarro, chiclete, garrafa PET ou qualquer embalagem em ruas, rios ou praias? Aí eu não. Pilhas e baterias são jogadas no lixo comum? Aí eu costumo separar, assim. E lâmpadas fluorescentes queimadas também. Não utilizo lâmpadas fluorescentes. Mas, se você respondeu sim a qualquer uma das questões, pode-se considerar um agente poluidor. Quanto mais sim, mais poluidor você é. Então, vamos estudar aí por que essas atitudes contribuem aí para a poluição do ar, águas e solo. Poluentes do ar. O ar é constituído por cerca de 78% de nitrogênio, oxigênio 21%, argônio, dióxido de carbono e outros gases 1%, além do vapor da água em concentrações variáveis. Essa composição é alterada por agentes poluidores naturais, como atividade vulcânica, por atividades humanas. Então, também, assim, às vezes, por razões aí, ele muda essa composição, tá? Os poluentes do ar provêm principalmente da queima de combustível, carvão, derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel, óleo combustível industrial, querosene, querosene ou gás liquefeito de petróleo, né? O GLP, álcool, gás natural e etc. Entretanto, são gerados por criação de gado, decomposição de materiais, de lixo, de esgoto, uso de aerosóis, atividade vulcânica, entre outros processos. Então, como que o ar é poluído? Bom, através da queima de combustíveis, tá? Então, aí, derivados de petróleo, aí no geral, gasolina, óleo, todas essas coisas que a gente utiliza aí como combustível, tá? E também pode ser gerado na criação de gado. Por quê? Porque o gado, ele produz muito metano. O metano é um dos agentes poluidores aí do ar, tá? A decomposição de lixo também, né? Atividade vulcânica, e tem vários outros aí. Então, há poluentes que são lançados diretamente na atmosfera, são os poluentes primários. Outros poluentes secundários se formam na própria atmosfera através das transformações químicas diversas e poluentes primários. Outros ainda, o poluente terciário, se formam por meio dos poluentes secundários e assim por diante. A tabela a seguir mostra os principais poluentes do ar, de onde vêm, como chegam e se formam na atmosfera, efeitos decorrentes. Classifique no espaço indicado. Então, vamos pensar. Ó, o primeiro aqui, então a gente vai classificar. Monóxido de carbono, CO, né, a fórmula molecular. Como chega na atmosfera? Produzido na combustão de hidrocarbonete derivados do petróleo, lenha e carvão. O que ele faz? Ele impede o transporte de oxigênio pelo sangue, dependendo da sua concentração no ar, pode causar nos seres humanos desde dores de cabeça até a morte. A causa desse poluente é a queima de combustíveis em ambiente fechado, que pode causar a morte rapidamente. Então, o que ele é? Eles são lançados direto, ele se forma na própria atmosfera? Não. Então, ele é primário, tá? Então, a classificação aqui, primário. Dióxido de carbono, CO2, produzido na combustão de derivado de petróleo, lenha, carvão natural e do álcool, produzido na respiração, gás essencial na fotossíntese e também responsável pelo efeito estufa, também essencial à vida. Entretanto, sua concentração no ar vem aumentando progressivamente, o que contribui para intensificar esse efeito, podendo acarretar mudanças climáticas. Ele não é produzido pela combustão do petróleo, da queima e na respiração, então ele é lançado na atmosfera. Se ele é lançado, ele é primário. Dióxido de enxofre, SO2, produzido durante a combustão de derivados do petróleo, da lenha, do carvão, que contém como impurezas compostos de enxofre.
lançado no ar nas erupções vulcânicas, lançado no ar por indústrias metalúrgicas que produzem metais a partir de minérios, são sulfeitos tal como cobre, né, CuFS2, chamado calcopirita. É um gás altamente irritante ao sistema respiratório, um dos principais responsáveis pelo aumento de internações hospitalares e mortes em períodos de alta concentração de poluentes no ar. Tem ação tóxica em vegetais, chegando a destruir plantações e até matas nativas. Reagindo com oxigênio, produz trióxido de enxofre. Esse último, ao interagir com as gotículas de água na atmosfera, formam ácido sulfúrico CH2 e SO4, um dos constituintes da chamada chuva ácida que altera a qualidade do solo e das águas no decorrer dos metais e de outros materiais. Bom, o SO2, ele é um primário. Agora, o SO3, ele é secundário. Por quê? O SO2, ele é colocado direto das indústrias, dos derivados aí da combustão, da queima. E o outro, quando ele reage com oxigênio, ele forma o SO3. Esse daí, ele é feito na atmosfera, então esse é secundário. Então, você pode colocar SO2 como primário, SO3 como secundário. Óxidos de nitrogênio. NO2, N2O4. Produzidos durante a combustão de hidrocarbonetos derivados do petróleo, da lenha e do carvão. Tem como impurezas os compostos contendo nitrogênio. Produzidos pela combustão do nitrogênio no ar em motores que trabalham em temperaturas elevadas. São também precursores da chuva ácida. Em reação com gotículas de água na atmosfera, formam ácido nítrico, HNO3, um dos constituintes desse tipo de chuva. Então, os óxidos de nitrogênio são primários. O HNO3 é secundário. Então, NO, NO2 e N2O4 são primários e o HNO3 são secundários. Materiais particulados, MP. O que são esses materiais? Fuligem, aerosóis, inseticidas, tintas, desodorantes, partículas de amianto, cimento, etc. São produzidos durante a combustão incompleta de hidrocarbonetos derivados do petróleo, da lenha e do carvão, lançados no ar durante erupções vulcânicas, minerações, pedras de construção e ornamentais, pelo uso de sprays, desodorantes e inseticidas. O que acontece? Bom, ele provoca doença respiratória grave, depositam-se em folhas de árvore, de outros vegetais, dificultando as trocas gasosas. Sujam ruas, vidros, calçadas, veículos, etc. Muitos aerosóis são tóxicos e acabam depositando no solo e misturando-se na água. Então, eles são primários, porque eles são lançados direto na atmosfera. O metano, CH4, produzido pela decomposição de lixos e esgotos, produzido em grandes quantidades pelos bovinos e outros animais ruminantes. É um dos principais gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Ele não é produzido na atmosfera, ele é produzido aqui e depois lançado, então ele é primário. Hidrocarbonetos, exceto o metano, que é o de cima. CH, mistura de compostos formados por carbono e hidrogênio. Da onde ele surge? Da evaporação de gasolina e outros combustíveis derivados de petróleo, produzidos na combustão de derivados de petróleo, da lenha e do carvão. Eles causam problemas respiratórios. Muitos são cancerígenos. Participam das reações na atmosfera que levam à formação de ozônio. Então, eles são primários e secundários. Por quê? Primários, o CH é primário, mas se muitos participam aí de reações na atmosfera e levam à formação de ozônio, então ele também é secundário, tá? Então, ele é os dois, primário e secundário.
Ozônio, O3, é produzido na atmosfera por reações que envolvem hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e luz solar. Em altas camadas da atmosfera é essencial, pois protege o planeta da ação de raios ultravioletas. Porém, em baixas altitudes para os seres vivos, é muito agressivo para os seres vivos, pois destrói os tipos de tecido. O ozônio é produzido na atmosfera, então ele é secundário. Etanol, aldeído, CH3CHO, produzido na combustão incompleta do álcool comum, etanol. Irrita os olhos e a garganta. É precursor do peroxiacetilnitrato, PAN. Ele é primário. Por quê? Porque ele é produzido aqui. O PAN, CH3COONO2, gerado na atmosfera em transformações químicas que envolvem etanol, oxigênio e óxido de nitrogênio. É poderoso e irritante aos olhos nas vias respiratórias. Se ele é gerado na atmosfera, ele é secundário. Poluentes da água e do solo. A poluição química das águas do solo são tratados conjuntamente, pois muitos dos poluentes do solo são arrastados para as águas do rio, mares, lençóis freáticos pela chuva. Opa. Aí foi. Óleos vegetais derivados do petróleo. Esses materiais não se dissolvem na água e, por serem menos densos, espalham na superfície, formando extensas manchas sobre a água. Derramamentos desses materiais em mares ou rios já causaram diversos desastres ecológicos. Além de atingir diretamente os seres aquáticos, ao serem derramados em água, os óleos derivados do petróleo formam uma extensa película na superfície, impedindo a dissolução do oxigênio nas águas. Com isso, a fotossíntese e a respiração aquática acaba prejudicada. Então, quando tem aqueles derrames de óleo, o que acontece? Primeiro que eles matam, né, também, os bichos ali, né? E também, como ele forma em cima, ele não consegue fazer a fotossíntese ali, a respiração aquática. Então, daí muitas plantas e animais acabam morrendo por causa disso. Fertilizantes e pesticidas. Utilizados em grande quantidade nas plantações, acabam sendo transportados pelas águas e pelas chuvas. Os fertilizantes nas águas provocam o crescimento das algas que chegam a cobrir toda a superfície, impedindo que a luz chegue a regiões mais profundas, prejudicando a fotossíntese e a vida de seres que habitam a região fótica iluminada, né, dos cursos das águas naturais. Os pesticidas, por suas vezes, são muito tóxicos e permanecem por um bom tempo no ambiente. Então, o fertilizante, ele aumenta as algas marinhas, né, ou as algas que tem ali, né, pode ser as algas do rio também. Ele aumentando faz com que não tenha, a luz não entre. A luz não entra, também não tem fotossíntese, o que acaba matando muitas outras plantas e acaba matando também alguns animais, né, peixes, etc. Os pesticidas, eles são tóxicos, né, e ele fica aí no meio ambiente. Metais pesados tóxicos. São considerados metais pesados que têm densidade superior a 5 gramas por centímetro cúbico. Muitos deles são tóxicos e não são eliminados pelos organismos vivos, acumulando-se frequentemente nos tecidos gordurosos e nos fígados dos animais. Por meio da alimentação dos seres vivos contaminados, a substância tóxica se propaga por todos os animais das cadeias alimentares. Assim, mesmo em pequenas concentrações, são perigosos, pois os efeitos aparecerão somente após longo prazo, já que os predadores acumulam substâncias tóxicas ingeridas por suas presas. Esse processo é chamado de bioacumulação das cadeias ou teias alimentares. Os principais metais pesados poluentes são mercúrio, chumbo, cádmio e o níquel. Suas principais fontes são lâmpadas fluorescentes e o garimpo, no caso do mercúrio. As baterias e pilhas, nos casos do mercúrio, chumbo, cádmio e níquel.
Por isso é fundamental que o descarte desses materiais seja feito de forma consciente. Então, o que que acontece? Esses materiais são descartados, daí, por exemplo, eles podem ir para o solo, ou para a água, se a gente vai para o peixe a gente consome o peixe, ou os animais que consomem aquela água, por exemplo, está na água do rio, os bois, os cavalos, ou principalmente os bois, eles tomam aquela água, nós comemos a carne e nós somos contaminados com esse material. Detergentes sintéticos. Os detergentes que utilizamos em casa estão entre os principais poluentes da água. Para entender por que polui, é importante conhecer algumas características dele. Para isso, faça experiência. Bom, vamos lá. Força, ó, 2 conta-gotas, um copo de água até 1/3 da capacidade, uma mistura de detergente e uma colher de detergente na água. Um copo de mistura de detergente e água até 3/4. Um clipe de metal, 2 pedaços de tecido. Coloque o clipe deitado na superfície da água que está no copo, de modo a deixá-la flutuante. Então, você vai lá e deixa ela flutuante. Com uma conta-gotas, pingue uma gota da mistura da água e do detergente nesse copo. Observe e registre. O que vai acontecer? O clipe vai cair. Pingue uma gota de água em um dos pedaços de tecido e uma gota da mistura de água e detergente no outro pedaço. Observe qual das situações o líquido penetra mais facilmente no tecido. Ou seja, com água vai penetrar mais fácil. A água é formada por moléculas cujos átomos hidrogênio e oxigênio são unidos por ligações covalentes polares. É um tipo de ligação como os átomos se ligam, né? Assim, há uma atração elétrica entre as moléculas da água, resultando uma forte coesão entre elas. A água, ela se junta muito forte, tá? Por isso, o clipe flutua, pois ele não é capaz de vencer essas forças. É também por isso que a água demora um pouco para molhar o tecido, pois as forças de coesão entre as moléculas da água demoram para ser vencida. Quando o detergente é misturado na água, essa coesão entre as moléculas diminui, fazendo com que o clipe afunde e a penetração do tecido seja facilitada. Ou seja, é mais fácil você poluir essa água. Isso é um problema. A molécula do detergente é grande e tem 2 extremidades distintas. Uma é polar e a outra é apolar. A extremidade ou cabeça polar é atraída por uma molécula de água, a extremidade ou cauda apolar é repelida pelas moléculas da água, mas é atraída por moléculas de óleo e gordura. Por isso que o detergente limpa objetos gordurosos. Então, o que que acontece? Ele gruda a água de um lado e gruda a sujeira do outro. Ó, vamos pensar. Uma superfície está impregnada com material gorduroso. Joga-se na água, mas esta por si só não rompe a adesão, ou seja, não limpa. Acrescenta uma substância detergente, a formação de ligações e faz com que essas ligações peguem aí a gordura, tá? Então, ele começa a vencer a adesão, ou seja, ele começa a quebrar essas moléculas de água e ele consegue capturar essa gordura, né? Só que ela faz com que, ó, os detergentes poluem não só porque produzem uma espuma nas águas que os rios que recebem esgoto doméstico, então ele forma uma espuma. Eles poluem porque atuam removendo as gorduras que recobrem naturalmente as aves e peixes, responsáveis pela manutenção da temperatura desses animais. Como ele tira a gordura, ele vai tirar a gordura que também está na planta e a gordura que está no peixe. Só que isso faz com que eles sobrevivam, eles precisam dessa gordura. Então, é importante destacar que o poder de limpeza de um detergente não está relacionado à quantidade de espuma que forma, ao contrário, ele atua melhor em baixas concentrações. Quanto mais espuma se forma após a lavagem de uma louça e tecido impregnados por óleo e gordura,
é sinal que há mais detergente que sobrou está sendo desperdiçado. Ou seja, a gordura, aquela espuma, quer dizer que ele não está sendo usado. Então, você está colocando ele à toa aí. É que tem uma questão para vocês aí responder, né? Então, essas daí vocês vão responder essa questão e vai, responder essa questão aí para mim. E essa aí, depois a gente vai passar mais um exercício. Então, hoje eu expliquei, quero que vocês respondam essa questão aí para mim e nós vamos fazer exercícios sobre isso, tá bom? E, gente, até mais. Obrigada pela participação, obrigada aí e parabéns pela dedicação aos estudos.